E aí, pessoal, bem-vindos à nossa explicação de hoje, Decodificando o Mundo, a Fisiologia dos Sentidos Especiais. A gente vai explorar um negócio absolutamente fantástico, como o nosso corpo consegue pegar esse mundo inteiro lá fora e transformar numa percepção consciente aqui dentro. Vamos dar aquele mergulho profundo na fisiologia da visão, audição, olfato e gustação. Bora lá? Nossa jornada hoje passa rapidinho por 6 etapas. A gente começa com uma introdução aos sentidos especiais e depois mergulha de cabeça no olfato, gustação, audição, visão e, claro, amarra tudo isso no final com a integração sensorial. Parte 1. Introdução aos sentidos especiais. A jornada de um estímulo. Olha, o tempo todo o nosso corpo está sendo literalmente bombardeado. São milhões de sinais chegando ininterruptamente ao sistema nervoso central, de dentro e de fora. Mas, incrivelmente, a gente só tem consciência de uma fração minúscula de tudo isso. E o jogo da fisiologia sempre segue 3 regrinhas básicas, não tem como escapar. Independentemente do sentido especial, a coisa toda sempre começa com a detecção de um estímulo. Depois, rola uma transformação super complexa que converte esse estímulo em impulsos nervosos. E por último, a mágica acontece, a percepção, que é quando o cérebro processa tudo e gera uma resposta consciente. E aí fica aquela pulga atrás da orelha. Como é que moléculas químicas totalmente invisíveis que estão soltas no ar ou na nossa comida conseguem desencadear memórias tão vívidas e reações físicas tão fortes? Para entender esse mistério, a gente precisa olhar para os sentidos químicos. O que nos leva à seção 2, olfato, memória e emoções. O sentido químico primitivo. Pensando em evolução, o olfato é tipo um dos veteranos do corpo humano. É um dos sentidos mais antigos que a gente tem e depende 100% de quimiorreceptores super especializados em capturar as moléculas do ar que a gente respira. E saca só esse número, 1000. Isso mesmo, 1000. O nosso genoma tem mais ou menos 1000 genes diferentes dedicados exclusivamente a criar receptores olfatórios distintos. Essa descoberta foi um verdadeiro divisor de águas, tanto que até rendeu um prêmio Nobel lá em 2004. Basicamente, nossas células conseguem diferenciar milhares de substâncias com uma precisão de cair o queixo. Na prática, o sistema olfatório é uma obra de arte da anatomia. A gente tem milhões de neurônios sensoriais lá no alto, no epitério da cavidade nasal. Os cílios desses neurônios funcionam como anteninhas. Eles detectam as substâncias que a gente inala e, na mesma hora, mandam esses sinais para cima. Eles atravessam a base do crânio e vão direto para os glomérulos, que ficam guardados no bulbo olfatório. Mas é o destino final dessa informação que explica o verdadeiro pulo do gato. Do bulbo olfatório, os sinais pegam uma via expressa direto para as estruturas mais profundas do cérebro ligadas ao sistema límbico. Vão para o hipocampo, que cuida da memória, e para a amígdala, que processa as emoções. É exatamente por causa dessa conexão neural direta que sentir aquele cheirinho de bolo no forno pode trazer instantaneamente uma lembrança super intensa da infância. Parte 3. Gustação. A química do paladar. Decodificando as substâncias. Agora a gente fala do nosso segundo sentido químico, a gustação. Ela é a parceira ideal do olfato, trabalhando lado a lado para decodificar cada detalhezinho dos alimentos que entram no nosso organismo. Nessa história, a língua é a grande protagonista. Na superfície dela, a gente tem as papilas, que abrigam os botões gustatórios. E lá dentro estão os quimiorreceptores que identificam as 5 modalidades básicas: o doce, o salgado, a acidez, o amargo e o umami. Toda aquela explosão maravilhosa de sabores que a gente experimenta vem da mistura dessas 5 detecções. Só que essa informação tem que chegar no cérebro muito rápido. A boca usa umas vias expressas exclusivas para garantir isso. Os sinais químicos captados na língua, na epiglote e no esôfago pegam carona em 3 nervos cranianos importantíssimos: o nervo facial, o glossofaríngeo e o nervo vago. São eles que entregam a mensagem voando para o sistema nervoso central. Deixando a química um pouco de lado, surge uma transição essencial na nossa explicação. Como é que o nosso corpo sai da detecção de moléculas químicas e passa para a interpretação de ondas físicas invisíveis? Como a gente traduz choque e vibração no ar em som puro? Isso nos leva à seção 4, a audição, captando ondas sonoras, a mecânica da audição. A audição é esse sentido incrível desenhado para abraçar a energia transportada pelo meio físico. O ouvido humano é tão absurdamente bem calibrado que consegue captar frequências desde os graves vibrantes de 20 Hz até os mais estridentes batendo nos 20.000 Hz. E a mecânica disso é espetacular. Primeiro, as ondas sonoras entram pela nossa orelha externa, viajam pelo canal auditivo e colidem na membrana timpânica.
Essa vibração toda é repassada para os menores ossinhos do nosso corpo na orelha média, o martelo, a bigorna e o estribo. Daí, lá na orelha interna, vias neurais supercomplexas capturam essa vibração e disparam sinais lá para os centros de processamento no córtex cerebral. A orelha interna é, na verdade, uma maravilha da física dos fluidos. Dentro da cóclea, a gente tem a perilinfa, preenchendo os ductos vestibular e timpânico, e a endolinfa, que fica no ducto coclear. O choque das ondas sonoras movimenta mecanicamente esses fluidos, e é exatamente essa maré interna que vai estimular a área mais crítica de todas para a audição, o órgão do corti. A partir daí, o caminho neural é super organizado. Das células do órgão de corte, as fibras nervosas enviam sinais lá para o bulbo encefálico. Depois, passam pelo complexo olivar superior, sobem pelas vias até o mesencéfalo e, finalmente, alcançam o grande destino, o córtex auditivo, localizado no lobo temporal. É aí que o som ganha sentido para nós. Seção 5. Visão. Traduzindo a luz, a complexidade do olho humano. O último dos sentidos especiais que a gente analisa hoje é, sem dúvida, um dos sistemas biológicos mais complexos que existem. O olho é basicamente um órgão inteirinho dedicado a pegar a energia luminosa e transformar em eletricidade. Tudo começa quando a luz entra pela pupila, e ela funciona exatamente como a lente de uma câmera de ponta, ajustando o tamanho de forma dinâmica. Sob luz muito forte, ela encolhe para mais ou menos 1,5 milímetros, servindo como escudo. Já no escuro, ela dilata até uns 8 milímetros para garantir que o máximo de fótons consiga entrar. Depois que passa pela pupila, a luz encontra o cristalino. Ele faz um processo sensacional chamado acomodação mecânica. Através de um jogo contínuo de contração e relaxamento dos músculos ciliares, o cristalino literalmente muda de forma. Ele fica mais achatadinho para focar em objetos distantes e mais arredondado para focar com perfeição no que está perto, jogando a luz na mosca, lá na retina. E quando essa luz chega no fundo do olho, a biologia entra numa escala impressionante. 126 milhões. Esse é o número aproximado de fotorreceptores espremidos na retina humana. É tipo um exército microscópico gigantesco trabalhando em tempo integral num processo vital que a gente chama de fototransdução. Esse exército é dividido em duas grandes tropas. De um lado, os bastonetes, que usam um pigmento chamado rodopsina, e são os mestres da visão noturna e da percepção de luminosidade. Do outro, os cones, que carregam pigmentos sensíveis às cores vermelha, verde e azul, formando a base de toda a nossa visão colorida. Esses sinais elétricos todos são empacotados e mandados direto para o córtex visual no lobo occipital. O que nos leva à nossa última parada, a seção 6, a integração sensorial. Como os sentidos orquestram a digestão. Até agora a gente dissecou os sentidos especiais como se fossem sistemas independentes. Mas no mundo real, eles formam uma orquestra invisível, perfeitamente afinada, controlando respostas vitais de forma totalmente entrelaçada. O melhor exemplo do nosso dia a dia para ilustrar isso é a fase cefálica da digestão. Sabe quando bate aquele cheiro maravilhoso de comida? Ou quando a gente vê o nosso prato favorito na mesa? Isso ativa as vias do córtex e da amígdala, que por sua vez ligam o sistema nervoso parasimpático. Em questão de segundos, a gente começa a produzir mais saliva e secreção gástrica, preparando o corpo antes mesmo da primeira mordida. É, literalmente, a definição fisiológica de ficar com água na boca. Para fechar o nosso papo, fica aqui uma reflexão bem provocativa. Se os nossos sentidos moldam absolutamente toda a nossa realidade biológica, o que será que acontece quando a gente altera uma dessas vias? Se essa rede toda controla da percepção até a digestão e a nossa própria sobrevivência, como o corpo se adapta se a gente modificar o fluxo de entrada desses dados? É algo para se pensar e que reforça o quão genial e adaptável é a máquina humana. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa análise fisiológica hoje. Um abraço e até o nosso próximo mergulho no conhecimento.